Graça e paz, irmãos. Capítulo 40 de Isaías, no versículo 28, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Queridos, o Senhor estava dizendo aqui ao povo de Israel, através do ministério do profeta Isaías, que embora eles estivessem exaustos e exauridos das batalhas, de todas as tribulações, o Senhor Deus, Ele não se cansa. O Senhor Deus não se fadiga. A Bíblia diz em Salmo 121 que Ele não cochila e nem dormita. O guarda de Israel, Ele está a todo tempo ao nosso lado. A palavra diz que Deus delibera um anjo protetor para estar ao nosso lado. E esse anjo trabalha 24 horas. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Livramentos que nós muitas vezes não temos ciência de que nós fomos livrados. Quantas vezes o anjo do Senhor operou, Deus enviou o seu anjo ali para nos dar a vitória. Quantas vezes coisas que nós concretizamos e muitas vezes nós atribuímos a nossa capacidade intelectual, a capacidade de comunicar, articular. E muitas vezes foi o anjo do Senhor que foi lá e nos deu vitória. E Ele está dizendo o seguinte: vocês podem até estar cansados, mas o Senhor, Ele não se cansa e nem se fadiga. E tem uma coisa que o Senhor faz, Ele dá força ao cansado. Se você está cansado, a palavra do Senhor, ela promete te dar força. Se você, aos que não têm nenhum vigor, Ele multiplica. Ele vai falar assim, Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Eu já vi pessoas, eu já vi haver multiplicação de alguma coisa, quer seja ela pequena. O azeite da viúva foi multiplicado porque havia um pouquinho, a farinha na panela foi multiplicada, os 5 pães e 2 peixes foram multiplicados porque havia. Mas aqui, aqueles que não têm nenhum vigor, Ele vai multiplicar, irmãos. Esse Deus é um Deus sobrenatural. Agora, Ele fala assim, mas os jovens se cansarão e se fadigarão. Todos nós sabemos que os jovens, eles têm muita força. Mas até os jovens, se cansarão, se fadigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. A promessa do Senhor é para os que esperam. O livro de Salmos, se você hoje pegar para ler o livro de Salmos, do capítulo 1 ao capítulo 150, você vai ficar tremendamente chocado com a quantidade de promessas que existem para aqueles que esperam no Senhor. Deus não tem compromisso com o necessitado, porque se assim fosse, toda a fome do mundo seria dissipada.
Ele tem compromisso com os que esperam no Senhor. E a Bíblia diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Esse é o segredo. Subir com asas como águia. E é aqui que eu deixo para vocês uma lição que o Senhor me ensinou. Em determinado dia eu estava com um colega, e ele é praticante de parapente. E eu perguntei a ele como que fazia para que ele calculasse e administrasse a altura quando ele quisesse subir ou quisesse descer. Ele falou: é muito simples. A gente observa os urubus. Os urubus, eles reconhecem onde existe uma corrente de ar quente, e quando eles entram nessa corrente de ar quente, eles subitamente sobem, e quando eles querem parar de subir, eles saem dessa corrente de ar quente. Então nós vamos até o lugar onde estão os urubus, e a gente entra naquela corrente de ar quente, e ali a gente fica subindo, e se a gente quiser, a gente passa o dia todo só planeando, sem se cansar. E eu peguei isso como uma chave para minha vida. A chave da nossa vida não está em correr. A chave da nossa vida não está em caminhar longas milhas. A chave da nossa vida não está em voar, mas está em planear, em descansar como a águia faz. Descansar nos braços daquele que pode te socorrer, daquele que pode fazer. Descansar não é desabafar para meros mortais que não sabem e nem têm discernimento entre a mão direita e a mão esquerda. Descansar é quando você confia plenamente. Os que esperam no Senhor, esperança é confiança total. Esperança é saber que Ele no tempo certo virá e fará algo ao nosso respeito. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã.